Eu desejo cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor. Eu quero dizer que é um privilégio, é uma alegria poder estar aqui para nós gravar a última aula desse trimestre. E a nossa aula de número 13. Como tem a sugestão aqui na revista, para que nós dessemos uma retomada em todas as lições que foram dadas. Então, nós vamos fazer isso. Primeira parte da aula, nós vamos dar uma retomada geral em todas as lições que já foram dadas, as 12 lições que já foram dadas até agora. E na última parte, nós vamos falar sobre a nossa lição de número 13, que tem como título Glória a Deus pela família. O texto bíblico encontra-se lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. E o nosso destaque diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis 12 e 3. Então, nós vamos iniciar dando uma retomada desde a primeira aula até a aula 12, para então nós passarmos para a nossa lição última desse trimestre, ok? Nesse trimestre, nós estudamos sobre a família cristã. E na primeira aula, nós aprendemos o que é família do ponto de vista do Criador, como sendo a primeira organização social do mundo. Sendo assim, a família foi criada por Deus para ser a base da sociedade. E isso nós vimos lá, vocês podem anotar aí para ler depois, lá em Marcos 10, do 6 ao 9, está bem explicado esse primeiro ponto ali da nossa aula. Na segunda lição, nós analisamos o que deu errado com a família. E se nós for lá em Romanos 1, no 1, 28, nós temos uma boa resposta para essa pergunta. O que deu errado com a família? Vejam lá, leiam em Romanos e vocês vão ter uma boa resposta para essa pergunta. Na terceira lição, nós estudamos que obedecer é o mesmo que adorar, pois obedecer é a maneira mais clara de adoração. Jesus diz: quem me ama, obedece ao Pai. Já na quinta lição, nós vimos que o problema causado na nossa vida e na nossa família é uma consequência do pecado, pois sabemos que nós já nascemos pecadores. A quinta lição nos traz um valioso aprendizado de que devemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas, porém sem se deixar influenciar por aquilo que não é bom. E isso vale principalmente para a nossa família, que nós convivemos diariamente. A gente sabe que família tem as suas desavenças, tem os seus desentendimentos, mas nós não devemos nos deixar influenciar por isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos ser influenciadores. Nós devemos fazer a diferença. Então, vamos fazer a diferença, principalmente na nossa família, né? Na sexta lição, precisamos praticar a empatia, ou, como diz a Bíblia, a compaixão, que não é nada mais do que nos colocar no lugar do outro.
e se perguntar a si mesmo: como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Isso é se colocar no lugar do outro. Na 7ª lição, é uma pergunta. Na separação entre meus pais, como agir? O que nós podemos fazer frente a este problema? Em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes do nosso lugar como filho. E como filhos, a Bíblia nos diz que nós devemos honrar pai e mãe. E a Bíblia diz também sem fazer julgamentos. Sabendo disso, a coisa mais importante a fazer é orar e pedir ao Espírito Santo que mostre o caminho. A 8ª lição, nós aprendemos que os nossos pais têm autoridade sobre as nossas vidas. Então, em qualquer circunstância, eles poderão nos orientar, mesmo que eles não tenham um amplo conhecimento do assunto que está sendo tratado. Os nossos pais contam com a experiência. Eles já viveram, já passaram por muitas coisas na vida. Então, os nossos pais são capazes de nos ajudar em qualquer dificuldade que nós estivermos enfrentando. A 9ª lição, nós aprendemos que precisamos ter a obediência como um estilo de vida. Diríamos que a obediência é como o caráter, que você mostra quando ninguém está vendo. Não para tirar proveito, mas como parte do seu dia a dia. E falando em caráter, na lição 10, nós aprendemos que o caráter é a nossa melhor herança. Porque o nosso caráter são as nossas características, as nossas qualidades, os nossos defeitos, a maneira de nós agir e de reagir. Tudo isso forma o nosso caráter. O caráter guia as nossas ações, os nossos valores, o nosso comportamento diante da vida. Então, por isso, tamanha importância do nosso caráter. Já na lição 11, fala sobre mídia virtual. Aprendemos que o mal não está na mídia em si, mas no uso que fizemos dela. Jamais devemos trocar momentos de aconchego, momentos de diálogo com a família e com os amigos pela mídia virtual. E na penúltima lição, nós falamos sobre outros tipos de família. A exemplo, nós tivemos ali na nossa lição a família de Timóteo, que foi ensinado pela mãe e pela avó Lloyd. E nós temos vários exemplos também na Bíblia de pessoas que foram criadas com tios, com primos, e que apesar das dificuldades, nós precisamos saber que o papel do filho é obedecer, é honrar pai e mãe, tio, avô, avó, enfim, aquela pessoa que o criou, porque essa pessoa é a sua família.
E por que que nós devemos honrar? Porque Deus ama a família. E nós vamos ver agora, no último tópico da nossa lição, que fala sobre Abraão, sobre a família de Abraão. E é isso que nós vamos estudar na nossa lição de hoje. Então, nós vamos ver sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Tudo começa quando Deus faz um convite a Abraão para que saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para um lugar que Deus mostraria para Abraão. E Abraão, o pai da fé, não sabia o final dessa história. Ele apenas confiou em Deus e decidiu obedecer. Então, por causa desta obediência de Abraão, Deus abençoou através dele todas as famílias da terra. E desde a chamada de Abraão, há muito tempo atrás, até agora, nós estamos vivendo as promessas de Deus. E Deus não muda. Deus cumpre sempre as suas promessas. E é por isso que ainda agora nós estamos desfrutando das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. E Deus diz que nós precisamos também amar e respeitar, honrar a nossa família. Que cada dia você possa ver a glória de Deus na sua família. E não importa se a sua família é uma família pequena, se a sua família é uma família grande, se a sua família é uma família barulhenta, uma família mais quieta. Talvez você tenha sido criado pelos avós, talvez você tenha sido criado pelos tios, ou um outro parente, não interessa. Esta é a sua família, é esta família que Deus preparou para você amar, para você honrar, para você respeitar, principalmente para você ser bênção nesta família, para você fazer a diferença nesta família que Deus te colocou. Deus não te colocou ali por engano ou por acaso. Não. Deus preparou isso para você. E tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Então, ainda que muitas vezes a gente tenha dificuldade com conflitos, desavenças na família, mas Deus disse que nós precisamos ser uma bênção para a nossa família. E se você não sabe aonde começar a fazer essa diferença, como você pode começar a ser uma bênção para a sua família, você pode começar, por exemplo, pelo Salmo 128. Você pode começar orando esse salmo, recitando esse salmo todos os dias. E isto vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. O Salmo 128 é um salmo que eu amo, que eu decorei faz muito tempo e eu faço esse salmo quase que diariamente e tenho visto esse salmo se cumprir na minha vida.
Então, por isso eu digo para vocês, não sabem por onde começar? Comecem pelo Salmo 128, que diz assim: feliz, bem-aventurado, que quer dizer feliz, felicíssimo, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A sua esposa ou o seu esposo no interior da sua casa será como videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Vocês perceberam que esse salmo fala em todas as áreas da nossa vida? Que lindo esse salmo! E no verso 4 ele repete: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele só coloca uma condição para que todas essas bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Vocês lembram como começa o salmo? Feliz. Outras versões diz bem-aventurados. É o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então esse salmo nos diz que nós precisamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E toda a nossa vida será abençoada por Deus. O nosso trabalho, a nossa família, nós vamos ver a prosperidade de Jerusalém, que fala na nossa vida social. Os nossos filhos como rebentos de oliveira. É lindo esse verso. Então, e o que nós precisamos fazer para que todas essas bênçãos aconteçam em nossas vidas? Nós precisamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, tá? Que vocês possam começar a orar esse salmo também, abençoar a família de vocês, para que a vida de vocês seja grandiosamente abençoada. Tá bom, meus amores? E a prof vai pedir mais uma vez, orem pelas autoridades, orem para que Deus abençoe, que passe essa pandemia, para que as coisas possam voltar ao normal. Orem pelas autoridades, orem pelos pais, orem para que Deus continue guardando e protegendo cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração de vocês, a Prof. Ivete ama cada um de vocês, tá? E não esqueçam, lavem bem as mãozinhas, usem máscara e até a próxima.